Boa tarde a todos. A gente está aqui numa edição da série Café com Saberes, hoje performar com qualidade, e participando desse café conosco, promovido pela Comunidade Brasileira de Naturopatia, rede @naturopatas do Brasil, estão os colegas Cláudio Baez, Elaine Freitas, Denise Guedes, Fernanda Ornelas e eu, Cris Buarque, com vocês. Hoje a gente vai falar, então, de performar com qualidade, e os colegas fiquem à vontade para fazer suas colaborações, contribuições, mas, falando em performar com qualidade, uma coisa que é comum a todos nós, que a gente quer de fato, a gente quer resultados, a gente quer trabalhar no nosso melhor e quer êxito, quer o sucesso das nossas atividades, das nossas ações, né? Fazer o melhor, levar o melhor e ter o melhor em termos de resultados, né? Então, aqui não está em questão se a gente é melhor do que alguém, nós estamos de olho em ter justamente esses resultados efetivos. Então, numa ponta está o naturopata, que é um profissional da saúde, né, tentando causar essa relevância, impactar para causar relevância no consumidor final, através de suas ações no ambiente clínico, no ambiente virtual, né? Então, a gente quer impactar neste consumidor final, nesse cliente, nesse paciente. Na outra ponta está a Comunidade Brasileira de Naturopatia, que tem um challenger, aí tem um desafio muito grande, porque a naturopatia, assim como as demais áreas da saúde, passa nesse momento por vários gaps, que são aquelas fendas, aquelas lacunas de mercado, né, aqueles grandes hiatos que precisam ser preenchidos, administrados, né, entendidos, porque o mercado, ele está pivotando, mudando o tempo todo, é muito desafio, a gente precisa entender isso e entender como é que a gente vai pivotar também, dar essa volta rápida, reverter, né, e melhorar as nossas ações, as nossas atividades. Então, gestão de negócios, gente, a gente tem que lembrar de uma coisa: gestão de negócios não é acidental, não é aleatório, né? E não é venda. Venda, quando você vende um produto, vende um tratamento, vende um serviço, né? O próprio nome diz, isso é a venda em si. Gestão de negócios é algo mais amplo, envolve dentro dessa gestão ter vendas também, mas vendas não é gestão de negócios. Então, o que acontece? Quando a gente fala nesse assunto, a gente fala de framework. Framework é um método para. Então, a venda não é mais acidental, vocês devem ter como exemplo os marketplaces que batem na porta de vocês via e-mail, ou então via mobile, várias vezes ao dia, tentando conversar com você, convencer você. Então, venda não é mais acidental, você tem que passar pelo funil. Mas você e eu, como profissionais autônomos da área de saúde, não temos, muitas vezes, né, essa tecnologia toda, esse AI do marketplace para vender serviços, tratamentos. Então, a gente pega todo esse framework, a gente faz uma adaptação, a gente vai inserir isso no nosso mindset, não é, de criatividade, de network, de fazer parte, de atitude colaborativa, visão participativa. Quem está conosco na comunidade já há um tempo percebe que esse é o nosso framework, esse é o nosso método de fazer, com disciplina. A gente vai lá várias vezes e fala: colega, é assim, vamos lá, colega, vamos por aqui, colega, esse é um caminho interessante, né? Então, a gente tem esse método e essa disciplina. Então, nada com relação a performar com qualidade é uma coisa a curto prazo, perdão, e é uma coisa do acaso, acidental. Então, você tem que ter o método, tem que ter estratégia, capacidade de testar. Eu vou testar, então, essa estratégia para essa semana. E aí você percebe que aquilo não deu resultado, não fez sentido, porque você está olhando o tempo todo para o macroambiente, você está olhando o tempo todo para o mercado. Cris, eu estou fazendo tudo certo, né? Estou seguindo a risca, mas não estou tendo o resultado que eu espero. Então, olha para o macroambiente, olha para o mercado, ele já mudou e você não se deu conta, porque muda muito rapidamente. O mercado hoje está se movimentando bastante em torno, por exemplo, de
aquecimento de mídias, mudança de algoritmos, publicidades, novas concepções sobre formas de tratar a pessoa, percepção do cliente, luxo emocional. Então, ele está mudando o tempo todo. Então, se você está certo de estar fazendo tudo nos conformes, né, em conformidade com, e não tem o resultado esperado, olha como é que o mercado está. Talvez você tenha que pivotar e mudar vários elementos, produto, estratégia, serviço, como você está vendendo, como você está apresentando, como você está fazendo essa gestão de negócios. Agora, entender o ecossistema, como é que é o ecossistema da sua atividade profissional. O ecossistema, quando a gente fala em ecossistema, a gente pode pensar na natureza, sim, a natureza do seu trabalho, a natureza da sua categoria profissional, a natureza da sua atividade profissional, como é que funciona tudo isso? O ecossistema ele diz respeito a colegas, ele diz respeito às clínicas, como elas operam, aos clientes, em suas expectativas, aos métodos de trabalho, né? O ecossistema diz respeito a todos os elementos que estão em consonância, estão em integração com a sua atividade profissional. Então, o que acontece? Hoje, a gente tem que ter essa mentalidade disruptiva mesmo. E tirar a naturopatia deste lugar, vamos dizer assim, exclusivamente natural, no sentido de que vai sozinho, sabe? A naturopatia, as terapias holísticas integrativas, elas são realmente orgânicas, naturais em suas concepções, em seus pilares, mas elas não vão sozinhas hoje no mercado. Elas têm um processo orientativo, elas têm a jornada do cliente, elas têm métricas para avaliar se você investiu, se você tem um espaço terapêutico, como é o caso da Fernanda, por exemplo, aqui você está, a Fernanda, que tem um espaço terapêutico, e ela tem toda uma receita despesa, né? Então, ela tem que mensurar isso, ela tem que medir, né? O que a gente não pode medir, a gente não consegue administrar. Então, nada disso é acidental. Então, uma coisa é a base do que você faz. Uma coisa é a medicina de Hipócrates, outra coisa é a medicina chinesa, a medicina indiana, e outra coisa é pegar tudo isso e fazer com que isso funcione muito bem dentro de um mercado, né? Então, assim, é natural? Tem uma organicidade? Ok. É milenar? É tradicional? Maravilha. Mas e aí? Não flui só. Nada mais flui hoje por uma questão de sorte ou acidente, né? O acaso. Então, buscar trazer essa conexão emocional, né? O cliente ter essa conexão emocional. Como é que o cliente tem essa conexão emocional? Primeiro ponto, marca não é logotipo. Logotipo é identidade visual, são elementos, podem ser símbolos, texturas, que fazem parte de equities de marca, que ajudam a um consumidor, a um cliente, a identificar, depois de um bom tempo, mais facilmente a sua marca. Mas a marca, o logotipo, né? Marca não é logotipo. Marca é construção de valor, marca é um processo de cultura em torno daquela marca. Então, por exemplo, quando você resolve que você tem um bebê, uma criança, e você resolve que você vai comprar um produto da marca Johnson's, um exemplo, você não está mais levando o produto, você está levando a marca. A marca, ela vem sempre na frente do produto. É que, como consumidor, numa prateleira, você acha que você está comprando o produto, você está comprando a marca. Então, por isso que nós temos que trabalhar a construção de valor da marca, né? Então, essa construção de valor, ela tem que ser pensada. Isso envolve realmente, como eu falei, método, disciplina, estratégia. Então, eu não vou fazer de qualquer forma, de qualquer jeito, publicar qualquer coisa. Tudo é pensado, é planejado. E para ver se isso encaixa muito perfeitamente com o meu propósito. Porque quando eu resolvo construir os valores de uma marca, eu estou trabalhando no propósito o tempo inteiro. O propósito dita como eu vendo, o propósito dita como eu atendo, o propósito dita de quem eu compro. O propósito, ele é o norteador de uma marca.
Então, se não tiver afinizado e alinhado com o meu propósito, eu não entro, eu não faço, eu não realizo, eu não participo. Propósito é um talento seu a serviço da sociedade. Propósito não é criado. Eu vou inventar um propósito, eu vou sentar aqui e eu vou pensar, escrever e criar um propósito. O propósito você simplesmente descobre porque ele está ali. Se é uma coisa que tem organicidade, é o propósito. Então, você coloca esse seu talento a serviço da sociedade. Então, nós temos no nosso, eu vou citar uma marca que, por exemplo, talvez, vou citar uma marca de cosméticos, vou citar aqui a Dove, né? A Dove, o propósito talvez não esteja exatamente assim, dessa forma como eu estou falando, mas é algo parecido com isso, que é fazer com que você se sinta bem dentro na sua própria pele. Então, esse é o propósito da marca. Então, tudo que tiver em dissonância com isso, não entra. Não vai participar de publicidade, não vai participar de novos produtos, nada, porque por isso que ela traz aquelas mulheres com corpos diferentes, com etnias diferentes, porque o que importa é que você se sinta bem na sua própria pele. As causas, hoje eu posso estar envolvida com uma causa, apoiando uma causa, daqui a 2 meses ou 3 eu posso estar engajada numa outra causa, fazer militância com uma causa, participar, né, aparecer realmente linkada com essa causa, mas o propósito ele é invariável, ele não muda, ele sustenta a marca todos os dias. E quando você pensar em desistir, você olha para ele, ou até nem precisa chegar nesse ponto, você olha para ele todo dia e fala, não, eu vou começar meu dia porque esse é o meu propósito, tá? Então, não dá para construir valor para uma marca, e essa construção de valor, se for muito, mas muito bem trabalhada, pode ser que depois de 2 ou 3 anos você comece a colher os frutos desta construção de valor. Então, a construção de valor, ela não é linear e ela não é algo que é assim, a jato, tá? Ela tem um tempo para ser construída. Então, a gente tem que realmente ter essa mentalidade disruptiva, né? Saber que nenhum profissional vai performar sem entender o ecossistema de sua profissão. E para nós, vou repetir a palavra nova, né? Que estamos no challenger, no desafio, é impressionante, porque a comunidade ela vem com uma visão participativa e colaborativa. E isso até hoje a gente está trabalhando para que seja compreendida, né? Então, assim, eu colaboro, eu participo, eu realizo, eu protagonizo, eu me desenvolvo, eu faço parte, por isso que fazer parte é essencial, porque eu faço parte, eu me integro àquele ecossistema, eu somo potência nesse ecossistema, me fortaleço, o ecossistema cresce em potência, me fortalece, me retroalimenta, e nós, como uma coesão, seguimos juntos, cada vez mais em desenvolvimento e em construção de valor de uma marca. Que marca é essa? Comum a todos nós, a naturopatia. Então, veja como o nosso desafio, ele é contínuo, né? Porque a gente vem com um modelo disruptivo, que até então, que provavelmente, eu acredito que em pouco tempo já não exista mais, que é o modelo do númerozinho, de uma fotinho, de um cartãozinho, né? Onde você é um número, onde você não aparece, né? Onde você não tem essa oportunidade de protagonizar. Então, esse gap na comunicação, que existe muito na naturopatia, ele faz, inclusive, com que os colegas apresentem queixas muito comuns. Olha, a gente foi falar com uma pessoa, eu sou naturopata, a pessoa disse, naturopata? Natura o quê, né? Eu não entendo, o que é isso, né? Então, isso é mais um gap, mais uma fenda, mais uma lacuna na profissão da naturopatia. É o problema da comunicação. Eu vou sustentar essa defesa aqui, essa colocação, com uma observância, vou fazer uma analogia, né? Quando a ortomolecular, né, ela desponta no Brasil, ela aparece, né? Em pouco tempo depois, muita gente, quase toda a população brasileira, né,
sabia, em linhas gerais, o que era ortomolecular. Estou falando a ortomolecular como um exemplo que, inclusive, esse termo já caiu em desuso já faz tempo, porque ele acabou caindo na banalidade. Mas, assim, mesmo que você não tivesse passado por uma consulta ou tivesse tido condições de comprar uma consulta ortomolecular, você já tinha uma ideia do que se tratava. Isso partia de uma coesão da classe, de uma coesão de comunicação, de uma construção de valor de uma marca. Que marca era essa? Os profissionais da medicina, né, que estavam ali trabalhando a longevidade saudável, uma proposta anti-envelhecimento, que esse termo já não é mais usado, que é o pro-aging, né, mas uma proposta pró-idade, pró-aging. Então, eles comunicavam de uma forma com tanta potência que ainda que a Fernanda, a Cris, o Cláudio, a Elaine, a Denise, o Rogério não tivessem tido condições de pagar para uma consulta de ortomolecular, que as formas eram caríssimas, você tinha uma noção do que acontecia por ali, certo? O mesmo se passa hoje com a nutrologia, né? Ainda que você não tenha se consultado com um nutrólogo, você tem uma ideia, uma noção. Então, por que que a gente ainda, desde os anos 70, no Brasil especialmente, a gente está com essa fenda, com esse gap com relação à naturopatia? Fernanda? Oi, gente. Só complementando aí, Cris, o que você falou, que vocês, né, aqui na comunidade, há um ano mais ou menos que eu participo, né, e a gente tem que realmente bater nessa mesma tecla, como se diz, né? Se não houver uma coesão dos profissionais, nós, e trazermos outras pessoas, convidarmos colegas para participarem da comunidade, e as pessoas entenderem que nós temos esse objetivo em comum de divulgar, porque é aquilo que nós fazemos, né? O nosso trabalho, como você falou muito bem, ortomolecular. As pessoas, você fala, as pessoas até têm conexão e sabem o que é. Agora, quantas vezes, todas as vezes eu tenho que explicar o que é naturopatia, as pessoas não sabem. E eu faço questão de colocar isso. Uma coisa que a gente tem que fazer, gente, é não nos intimidar. Então, assim, eu coloco no meu site, eu falo, eu fico martelando, eu falo, eu não tiro, deixa eu usar integrativo, né, terapeuta integrativa, porque as pessoas entendem mais. Não, porque se a gente fizer isso, a gente vai estar, a gente nunca vai chegar no nosso objetivo, que é justamente tornar mais conhecida, né, a naturopatia. Então, é isso, que eu achei ótimo esse seu paralelo com a ortomolecular, porque hoje todas as pessoas sabem, eu ouvi falar, é uma terapia que as pessoas complementam, alguma noção elas têm. Agora, o que todo dia eu ouço isso, gente, todo dia. Cláudio. Eu quero fazer uma ressalva, complementando também a fala da colega Fernanda, concordando com você também, Cris. Aqui na minha região, aqui no Mato Grosso do Sul, uma coisa é clara, que as pessoas estão assim, saturadas de medicamentos químicos. Então, assim, as pessoas têm gastado muito com remédio de farmácia, e muitas vezes o resultado eles são praticamente precários mesmo. Eu tenho atendido algumas pessoas aqui na clínica, e pessoas com transtorno de ansiedade, obesas, pessoas muitas vezes até com diabéticas, e a palavra naturopata, ela começou aqui a ter uma visibilidade. Claro, tem muita coisa a crescer, a melhorar, mas pelo fato de eu mudar um pouquinho essa visão das pessoas, que o remédio natural ele tem talvez mais eficácia que o químico. Então, as pessoas elas têm deixado de comprar na farmácia e recorrer a alguma coisa natural. Então, tem gente assim procurando, mandando mensagem: olha, eu estou com um problema de tal coisa, o que eu devo tomar, o que eu devo fazer? Né? Pessoas que me procuram, né, fazem uma consulta, então, taxa de diabetes muito alta, estão com obesidade muito grande, e etc. da vida. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de uma ampla divulgação. Esse novo símbolo da naturopatia, ao meu ver, veio muito bem a calhar, que ele rompeu assim muita coisa,
e achei ele bonito, né? Bem apresentado, as cores, a forma, e eu já postei bastante coisa usando o símbolo, e isso vai agregando, vai chamando a atenção, né? Então, pelo fato de ser uma área muito nova, muitos adeptos estão curiosos em saber. Então, eu acho que cabe a nós, profissionais, usarmos o que a gente tem nesse momento. Nós temos uma comunidade que nos apoia, temos uma comunidade que está em ascensão, né? Eu acho assim que nós, profissionais, temos as nossas particularidades enquanto profissionais. Nós temos aqui terapeutas holísticos, nós temos aqui psicanalistas, nós temos aqui N profissões da área de saúde, mas divulgar e pegar essa marca de naturopatia e fazer dela um carro-chefe, como eu tenho feito aqui, eu acho que tem feito toda a diferença. Porque o novo, embora assuste por um lado, quando você traz uma excelência de qualidade no atendimento, e quando uma pessoa tem um feedback daquela ali positivo, ela vai falando para outra, e vai falando para outra, e vai falando para outra. Sem dúvida. E assim a gente vai ganhando terreno, né? E é bem isso que você disse, Cris, né? Divulgar a nossa profissão, essa nova área, com excelência, e não desanimar. Continuar produzindo e continuar divulgando isso aí na mídia, né? Divulgando. É natural as perguntas, nossa, o que é isso? Como é que é essa área? O que ela faz? Né? Isso é natural. Todos os dias eu ouço isso. Então, continuar, na minha opinião, é divulgando, sim, e fazendo sempre um bom atendimento, uma boa pesquisa, e não ter preguiça de dizer assim, olha, se eu fosse senhor, eu iria pela medicina natural, deixaria um pouquinho a parte química, puxar um pouquinho para o nosso lado, né, meninas? Seria importante. É por isso que a gente, complementando, a gente pede para os colegas que depois vão assistir a esse Café com Saberes, que faz parte de uma série de atividades que a naturopatia pode ofertar, e a comunidade faz esse papel, a gente pede que vocês possam compartilhar, que vocês possam multiplicar, porque isso só fortalece a classe, não é? É muito importante. Agora, continuando a respeito dos gaps, né, dessas fendas no mercado e até de definição, de contexto, de conceituação, né, da naturopatia, um deles é a persona. Então, a persona, muitas vezes, ela não está condizente com o que você promove. Então, muitas vezes, o que acontece, que a gente vê isso muito nas redes, né? A pessoa veste um jaleco, veste uma roupa, ou então se veste de uma postura e assume uma persona para aquele momento, mas isso não se sustenta. Então, o ser para comunicar, e não o comunicar para depois ser. Né? A comunicação, ela traz muito isso, você se identifica com a comunicação, você percebe a veracidade, porque por trás daquilo tem uma persona que se sustenta. A outra persona, que é o seu cliente, que você ainda não entendeu exatamente, ou pode não ter entendido, o seu ICP. ICP, que é o perfil de seu cliente. Então, com quem você está falando, para quem você está falando. Quem é esse cliente? Eu vou dar um exemplo prático. O seu cliente é um teen, um adolescente? Então, a sua comunicação pode ser uma comunicação interessante via TikTok, por exemplo. O seu cliente, ele é um intelectual, né? Então, talvez o forte da sua comunicação esteja mais no YouTube, né? O seu cliente, ele é um cliente... Então, quem é, em termos de comunicação, tá? Comunicação de mídias, eu estou falando mais nesse sentido. Mas, assim, entender com quem eu estou falando, para quem é o meu produto, para quem é o meu... mas é para todo mundo. Bom, aí já fica um pouco mais difícil, porque aí você abriu um leque, né? Todo mundo, toda a sociedade, todas as pessoas... Você vai ter que adequar a sua comunicação e a sua fala, e provavelmente você seja mais um fóton de luz transitando nas mídias e não tem esse alcance que você imagina. Quando a gente pensa, por exemplo, na mídia Instagram, né, a gente percebe que hoje ele entrega cada vez menos,
cada vez entrega menos, né? E tem um objetivo, não só ele, como as demais mídias, que você passe bastante tempo lá dentro, tá? Então, você imagina que ali é uma sala, uma grande sala, como se fosse um cinema, vai. E você fique ali 4, 5, 6 horas por dia, porque você precisa alimentar toda essa rede. De que forma? Você é aquele que vai ver, de maneira proposital, intencional ou acidental, vai conferir mais visualizações às marcas fortes, que trabalham a construção de valor e que tem muita potência em patrocínio, por exemplo. Então, você é uma pessoa que alimenta, que ajuda a alimentar essa rede. Você, eu, todos nós. Então, 4, 5, 6 horas online, o que quer dizer isso? Onde isso reflete em resultados, né? Essas estratégias, elas estão condizentes com saúde, né? Como eu posso fazer esse planejamento? A gente está trabalhando num planner para isso, né? Específico para essa área. Então, como é que eu posso causar essa relevância, né? Na minha comunicação, mas que quem me veja em mim uma persona que condiz com saúde, condiz com bem-estar. Porque não raras as vezes a gente vê que aquele que fala e apresenta a naturopatia, ele não está mais em consonância, ele está desgastado, com olheiras, obesidade, ele está com várias questões ali que são antagônicas ao que ele está apresentando, né? Então, assim, a gente reflete sobre tudo isso, a gente tenta visualizar e a gente aprende a pivotar. Peraí, eu vou dar a volta nisso aqui, um 360 rapidinho, porque não está, por enquanto, me levando aonde eu imaginava que me levaria em termos de resultado, e está consumindo o meu ativo mais valioso. O meu ativo mais valioso é o tempo. Porque se você falar que é o dinheiro, complica. É o tempo. O seu ativo mais valioso é o tempo, né? Complica porque o dinheiro, ora você tem, ora você não tem, ora você perde tudo, ora você ganha de novo, quer dizer, não é o seu ativo exatamente mais valioso, né? Muito bem, então, vê se essa persona está condizente. Uma outra coisa é que a naturopatia, ela vai ser sempre o que ela é, né? Então, eu não tenho que me preocupar com a evolução de mercado, porque ela é milenar, ela é ancestral. Eu diria que é melhor você se preocupar com a evolução de mercado. Você tem aí a inteligência artificial, que tem uma velocidade que a sua inteligência não comporta, com a facilidade de não ter emotividade nenhuma, né? É um software, é um programa, mas não tem o humano. Ok, não tem o humano, tem um humano que programa, não tem o humano ali no aplicativo, mas ela é prática, ela é acessível, ela pode ser mais barata do que uma consulta, né? Hoje você tem aplicativos que, enquanto você está fazendo uma fisioterapia, por exemplo, são super interessantes. Eles falam para você muito bem, já vi que o exercício está certo, está correto, vamos para a próxima série, né? Ele conversa, ele monitora e ainda te parabeniza. Isso é muito bom. Então, onde eu estou nesse processo de aplicativos? Eu tenho familiaridade com essa inteligência artificial? Eu tenho familiaridade com essa comunicação? Quando o paciente, o cliente traz isso para a mesa, que habilidades eu tenho, que skills que eu tenho desenvolvidas para colocar sobre a mesa? Cris, eu tenho muito conhecimento da aromaterapia, tenho muito conhecimento da medicina chinesa. Então, você tem hard skills, você tem técnicas, você tem skills, habilidades técnicas. Agora, para você concorrer ou para você estar efetivamente no mercado com tudo isso que está acontecendo, você vai precisar das soft skills, de outros tipos de habilidades para pegar todas essas técnicas que você já tem, colocar sobre a mesa e mostrar o seu valor de marca, né? Então, com toda a ancestralidade, com todos os milhares de pontos de acupuntura, com todos os aromas que interferem no sistema nervoso, no sistema endócrino, você tem que estar por dentro da inteligência de negócios. Porque você está administrando um espaço terapêutico, você está administrando um consultório, você está administrando uma clínica, você é do business, tá? Você precisa se integrar e fazer parte disso.
Agora, onde a gente vai buscar essa força? No ecossistema, na coesão do ecossistema. Em comunidade, em organização. É nisso que a gente se suporta, é nisso que a gente encontra elementos para desenvolver-se. Bom, que mais que é importante que a gente possa abordar aqui, né? Então, você como representante da marca, eu já fiz essa colocação, né? Você entender que vender um cosmético, vender um serviço, vender um pacote, um tratamento, é você vender apenas vender. Todo mundo hoje é vendedor, mas não é gestão de negócios e muito menos gestão de qualidade. Agora, uma coisa que é importante, quando você vai para as redes ou quando você está com o seu cliente ali na mesa do consultório, você está facilitando o conhecimento. Você está fazendo o quê? O awareness. Então, awareness, conhecimento, né? Seja no ambiente de rede ou fora dele. Então, existe uma coisa bem interessante aí, quando a gente fala em construção de valor de marca, quando a gente fala em toda essa gestão de negócios, existe o brand perception e o brand awareness. O que significa exatamente isso? Qual a importância? Por que eu tenho que pensar nisso? Então, o brand perception é como o cliente percebe a sua marca. É como ele percebe essa construção de valor da marca. O brand awareness é o quanto que ele está familiarizado com a sua marca, o quanto que ele rapidamente reconhece a sua marca. Por exemplo, se colocar somente o sonzinho, a musiquinha da Netflix, sem colocar imagem, sem nada, você rapidamente reconhece que é da Netflix, ok? Reconhece? Não precisa aparecer aquelas listrinhas, aquela imagem. Só aquele sonzinho você já reconhece. Então, este é um ponto importante. Ele está tão familiarizado com a sua marca, né, que ele já identifica de imediato que é você, quem ela é. E o brand perception é como ele percebe a sua marca, como ele percebe o que você entrega para ele. Então, hoje, você pode fazer um exercício, dar uma nota para a sua marca, para a construção, se é que você já estava trabalhando nesse processo, dá uma nota para a sua construção de valor, para a sua marca. E aí, a nota que você der para ela, provavelmente, esteja muito próxima da nota que o seu cliente também dá. Ok? Se é 10, parabéns, você chegou lá, né? Mas é muito provavelmente que seja parecida com essa nota, que o cliente também percebe. Então, você realmente, como profissional da saúde, é vendedor. Você é uma pessoa de negócios, você está negociando, está vendendo, ainda que seja um produto que ele é um produto não tangível, né? Então, você não toca, você não chega, o cliente não chega até você e fala assim, eu vim buscar 50% de saúde aqui hoje, ou 50 ml, ou 50 litros de saúde, quer dizer, é não tangível, mas você é um vendedor, você está promovendo o seu negócio, o seu produto e a sua marca. Muito bem. Então, já falei que a marca não é logotipo é identidade visual, né? Já falei do propósito, dos elementos culturais na construção de valor da marca, do brand perception, do brand awareness, e o que é importante também é a gente pensar que tudo isso forma, né? A forma como eu comunico, a forma como eu divulgo o meu propósito, a forma como eu faço o meu propósito valer, né? Isso é um compound effect. O que é isso? É a soma de todas as pequenas ações que participam na construção de valor da minha marca. Se você está pensando ou aguardando em fazer uma big reforma no seu espaço terapêutico para impactar, esqueça. Não é a grande ação que vai definir a construção de valor da sua marca. É esse compound effect, que são as pequenas ações somadas que vão estruturando e vão agregando valor à sua marca. Então, não espere a grande virada, a grande ação, tá? O que a gente precisa, então, para fazer
um input em performance. Então, hoje tem muitas palavras novinhas para a gente gastar bastante, até enjoar. Aí, depois que a gente gastar todas elas, a gente aprende outras para gastar de novo, né? E aí a gente pensa assim, nossa, que coisa mais impressionante, a gente está no Brasil falando português e fica com essa bobagem de palavras em inglês, né? Parece que tomou sopa de letrinhas. Então, essa já é uma resistência que eu sugiro que você já destrave, desbloqueie, abra o chakra dessa resistência, porque é como o mercado se movimenta, é como esse mercado globalizado se movimenta e você precisa fazer parte, estar dentro, saber do que se trata, né? Então, abre esse chácara da resistência já, né? Para poder entender e fazer parte. Então, esse input de performance, né? É lembrar que a qualidade, gente, é um atributo de melhoria contínua. Então, por exemplo, a Fernanda ou a Elaine foi lá no espaço delas e fez um processo de gestão de qualidade, melhorou várias coisas e realmente está bem diferente do que era o mês passado. Nossa, está em conformidade com várias coisas interessantes. Porém, não parou ali, porque a qualidade é processo de melhoria contínua. Sempre você tem algo a ser melhorado. Se não é ambiente, é a jornada do cliente, se não é jornada do cliente, é diferencial de produto. E por falar em diferencial de produto, a gente já tem que lembrar que nós temos muitos, centenas, milhares de médicos. Nós temos centenas de massagistas, milhares, centenas de nutricionistas, de clínicas, de espaços terapêuticos. Então, por que que o cliente vai escolher o seu? Por que que você... Qual é o seu diferencial? O meu diferencial é que eu pratico a escuta clínica. Não, mas o seu diferencial provavelmente não é esse, porque 300 descobriram essa palavra, esse conceito, esse entendimento e participaram, começaram a divulgar que praticam a escuta clínica. O seu diferencial provavelmente está no que você vai oferecer a ele como jornada do cliente, né? Na jornada dele, para ele perceber, desde os amenities, quando ele chega, aí ele chegou aqui, aí ele pediu para usar o toalete. Então, no toalete tem aqueles amenitizinhos, aquele sabonetinho, aquele alquinho, aquele desodorizador de ambientes, aí depois o papel é macio demais, aí ele tem uma percepção sensorial, então isso é um diferencial da minha marca, em tudo, a cadeira que ele senta, ele tem uma percepção sensorial única. A proposta aqui, o ambiente é pequeno, não é um ambiente que ele é impactante em luxo, em ostentação, mas ele tem uma percepção sensorial em tudo, em toda a circulação dele, né? Então, esse pode ser um diferencial, não sei, você comunica isso na sua marca, tá? E outra coisa que é muito importante, gente, é a gente fazer um working backwards. Nossa, mais uma. Working backwards é quando você olha para trás para entender onde você está hoje. É onde você conta uma historinha, né? Muita gente vai para aqueles grandes movimentos, que é o TED e outros parecidos, e vão contar uma história de trajetória, de marca, como tudo começou. Então, assim, esse é uma forma, né, de você fazer esse working backwards. Então, o que que é isso? Por que hoje o cenário da naturopatia está com muita gente sem clientes, sem trabalhos? Claro que tem muitos profissionais com cliente e com trabalho, tá? Mas existe um número enorme sem. Então, por que que esse cenário está dessa forma? Enquanto você faz esse retrocesso, é como se você estivesse na porta do labirinto, você saiu do labirinto. Aí você vê onde você está, você já saiu. E aí você volta, vai lá para dentro do labirinto e vai percorrendo tudo de novo até chegar onde o ponto começou. E aí você encontra por que que a situação está assim hoje. Problema acadêmico.
Problema de conhecimento. A comunidade lançou há pouco tempo um post e teve uma colega que falou, por isso que eu acho que a naturopatia deveria ser sempre através de formação acadêmica. E claro que tem muitos aspectos positivos no que ela falou, mas não tem nenhum aspecto ali solucionador, porque grande parte dos profissionais que estão no mercado, né, que está no mercado, eles vêm de uma universidade. Talvez venha de uma universidade que só você conhece. Ninguém mais conhece a universidade que você frequentou, mas vem de uma universidade. Então, a questão não é exatamente ter feito ou não aquela faculdade. Então, a gente precisa entender por que a gente está nesse ponto hoje. O que foi que nós não fizemos em termos de lição de casa direito? E o que tudo isso tem a ver com construção de valor de marca e com performar com qualidade? Tudo isso está muito entrelaçado, está muito relacionado, né? Porque, como eu falei que a construção de marca ela é cultura e é a soma de pequenas ações, que pequenas ações são essas que você está imputando na marca, né? Hoje, a gente vê clínicas que elas estavam muito bem estruturadas dentro de shoppings. Por exemplo, o Shopping Guatemi já teve uma clínica muito conhecida, muito famosa, de uma grande empresária com um poder aquisitivo surreal de São Paulo, e essa clínica não existe mais. Mas por quê? Se ela estava no lugar certo, para o público dela, né? E tinha sempre clientes. Porque a sua marca, ela pode chegar num ponto em que ela não comporta o que você está imaginando. Eu vou dar um exemplo prático agora. Há coisa de 1 ano, 2, talvez 3, porque talvez tenha sido um pouco antes do início da pandemia, era difícil você encontrar um profissional naturopata que não estivesse promovendo, vendendo ou fazendo a constelação familiar sistêmica, certo? Então, era muito difícil. Praticamente foi um boom de uma hora para outra, todos os profissionais. Será que a sua marca precisa disso? Será que esse produto é para a sua marca? Será que comporta isso? Será que você precisa disso? Eu aqui, gente, quero deixar claro para quem está acompanhando, aqui para os colegas, que reconheço todas essas técnicas como muito salutares e muito boas para várias pessoas. Não estou aqui colocando em questão se funciona ou se não funciona. O aspecto é se isso, a sua marca comporta isso. A sua marca é uma marca, um espaço terapêutico que lida com aromas, um exemplo, que é muito o caso da Elaine, que a Elaine investe bastante na aromaterapia. Comporta esse novo produto, né? Comporta isso ou não? Então, aí a Elaine vai direcionar forças para o que a marca dela sustenta, ok? Alguém quer fazer uma colocação? Denise? Eu acho interessante, né, falar sobre isso, porque o que eu percebo também que muitos terapeutas acabam forçando fazer uma técnica. Ele não se identifica com a técnica, mas, tipo assim, ele quer forçar, né? E o cliente, né, interagente, percebe isso. Né? A gente, né, parece que não, mas a pessoa percebe quando você faz aquilo de uma forma forçada. Né? Igual, por exemplo, eu descartei a aurículo porque é algo que eu não gosto de fazer. Olha, eu sei que é bom, eu sei que funciona, eu gosto de receber, mas eu detesto, eu vou ser sincera, eu detesto fazer aurículo, então eu não faço. Não faço, descartei, não faço mesmo, não divulga aurículo, porque eu não gosto. Né? Agora, para mim fazer de uma forma forçada, porque assim, por mais que você tenta fazer bem feito, chega uma hora que você escapa que você não gosta daquilo. A gente acaba deixando transparecer, né? É igual você tentar segurar uma bola embaixo d'água, uma hora ela vai subir, não adianta. Então, isso também é um problema, né? Você tentar, tipo assim, fazer um monte de coisa, não, eu quero fazer um monte de coisa, né? Eu vou mostrar que eu faço isso, faço aquilo outro, mesmo que você não gosta, mas chega uma hora que não dá. Então, isso é uma coisa que queima também o filme do profissional. Então, é interessante você falar essa questão desse boom que estava da constelação, que antes da pandemia tinha um boom de constelação mesmo.
Esses bons, né, eles vão surgir sempre, né, e aí são tendências de mercado, né, então a gente tem que sempre lembrar que a tendência, ela é mais curta que a própria moda, né, então moda, muitas vezes, ela até repete uma estação, né, uma roupa que você comprou e está na moda, e muitas vezes até ela se mantém, né, para quem é ligado, tendência é uma coisa mais curta, como a cor de uma estação, de uma estação, por exemplo, agora a tendência é azul, agora a tendência é roxo. Então, as tendências, elas surgem bastante no mercado e vão sempre surgir. Para algumas marcas vai ser muito interessante aquela tendência, conversa bem com a marca, tem tudo a ver com o propósito da marca, tem tudo a ver com ela. Para outras marcas, não tem sentido. Então, aí precisa ver justamente como é que você vai, se você vai absorver aquilo, precisa absorver, ou não, porque não tem espaço, não conversa, não tem a linguagem do que você transmite na sua construção de valor, né? A Naturopatas do Brasil, ela precisa de marcas fortes. E quem são essas marcas fortes? São os profissionais. Então, por isso que o nosso trabalho é para subir, elevar justamente essa marca Elaine, essa marca Denise, a marca Cláudia, a marca Rogério, a marca Fernanda, a marca Cláudio, né? Porque a marca não precisa necessariamente ser um sistema organizacional, não precisa ser uma holding, não precisa. A marca, normalmente, ela também pode ser uma pessoa. E por trás da marca está uma pessoa, né? A gente sempre fala que um CNPJ é formado de vários CPFs, né? Ou que seja um só. Então, assim, a marca é uma pessoa, né? Então, a gente está falando o tempo todo de marca aqui, mas a gente pode ter a marca Fernando Ornelas, a marca Cláudio Baez, né? Então, nós, como rede, como comunidade, nós precisamos dessas marcas fortes, porque a gente tem um propósito. Lembra, no começo, falei aqui que o propósito, ele define tudo, ele define operações, compras, vendas, ele é colocado sobre a mesa para dizer como norte, aonde a gente vai, onde a gente não vai. E o nosso propósito é somar potências na saúde. O nosso propósito é somar essas potências através de inclusão e protagonismo. Então, a gente se move o tempo todo nisso. Então, tem coisa que vai conversar com a sua marca e tem coisa que não vai conversar com a sua marca. E não expõe a sua marca de qualquer maneira. Denise e Cláudio, né? Pois não, Cláudio? Não sei se seria o momento certo de falar isso, mas uma sugestão, eu acho que da comunidade seria, no caso você, Cris, e juntamente com a sua equipe, assim, nos ajudar no sentido assim, no marketing profissional da naturopatia, tipo assim, nos indicando alguma coisa assim, né? Porque, assim, nós estamos em vários lugares da região, por exemplo, nós 5 aqui, nós estamos cada um num lugar. Então, cada um de nós ele desenvolve uma forma profissional dentro do lugar que nós moramos. Se de repente tivesse talvez um banner ou um vídeo ou alguma coisa da sociedade brasileira, melhor, da comunidade de naturopatia, nos indicando, ou uma imagem, alguma coisa, né? Eu acho que nos ajudaria no lugar que nós estamos. Por exemplo, nós da comunidade da naturopatas do Brasil, confiamos no trabalho do profissional tal como naturopata. Não sei, estou jogando uma ideia aqui. Né? Uma coisa simples, um vídeo simples ou uma imagem, né? Assim, porque assim a gente teria a gente teria uma forma de também ajudar na nossa divulgação no lugar que a gente atua como profissional. Não sei se o momento seria esse, como eu disse, de jogar isso como ideia, mas eu acho que seria interessante a gente, nós como profissionais que fazemos parte da comunidade, a gente ter também esse incentivo, né? Não sei se as colegas concordam com o meu ponto de vista, mas fica aqui jogada no universo essa ideia aí, né?
Não, sem dúvida isso ajuda no processo de construção de valor da marca, mas quando a gente pensa nisso, a gente pensa também no profissional que é membro da comunidade com maior participação em atividades para conquistar esse desenvolvimento. Por quê? A gente percebe até pelo Cláudio, por exemplo, que o Cláudio já teve e vem tendo a cada dia uma evolução notável na comunicação. Começou de uma forma e hoje está de uma outra forma e a gente sabe que ainda vai escalar muito. Então, Obrigado, Cris. Imagina. mas é verdade, é verdade. Mas é necessário ainda um caminho, porque a gente quer falar do Cláudio, da Denise, da Fernanda o tempo todo e mostrar isso. Vejam como é um membro da comunidade. A gente já consegue falar isso de vocês, claro, mas é preciso que a gente continue escalando mais, escalar através de maior participação. Porque, veja bem, aquela frase super antiga, né, o hábito faz o monge, significa exatamente o quê? Que é a repetição, o exercício, né? Por isso que fazer parte é essencial, está no nosso subtítulo, né? Fazer parte é essencial. Quer dizer, o fazer parte não é integrar a si mesmo, é realizar, é estar ali o tempo todo. Então, quanto mais a gente fizer isso, né, junto com todos, mas essa escala, essa régua, ela sobe em qualidade. Mas essa é uma ideia que a gente vai procurar desenvolver, algo que atenda, sem dúvida, mas é importante que a gente tenha mais participação, sem dúvida, tá? Então, assim, tanto vocês aqui, como os colegas que estão acompanhando e ouvindo, realmente, como a Fernanda citou no começo, tragam, venham, indiquem, compartilhem, porque dá mais coesão, a comunicação vira um uníssono, sabe? Uma coisa coesa, que faz sentido. O que a Elaine fala é muito similar ao que a Denise fala, a Fernanda fala, a Cris fala, o Cláudio fala. Não parecem que estão falando de áreas distintas, né? Então é isso. A Denise levantou a mão? Não? Tinha sido você, o Cláudio, não? Muito bem. Então, fazendo uma revisão aqui geral, né? Construção de valor da marca é fundamental para a gente performar com qualidade. Quando a gente está à frente, comunicando, realizando, atendendo, nós estamos fazendo aquelas pequenas ações que integram a construção de valor da marca, ao ponto de que quando o cliente ele vai para o seu consultório, para a sua clínica, porque você divulgou um novo produto ou serviço, ele não está indo exatamente pelo produto ou serviço, ele está indo pela marca Fernanda Ornelas, ele está indo pela marca Elaine Freitas, porque ele sabe que ele já acompanha essa construção de marca já faz tempo, 3, 4, 5 anos, e o que a Cris fala só pode ser bom, o que a Denise fala só pode ser bom. Então, ela chamou para ir no espaço por causa de um lançamento de um produto ou serviço, eu nem entendi direito do que se trata exatamente a ideia, o produto ou serviço, mas eu vou e já quero me envolver, porque o que eles fazem é sempre muito bom. Então, a marca vem na frente, lembrar disso sempre. Fernanda? Uma coisa que, assim, que tem algumas coisas que foram até intuitivas, né, ao longo dos anos que eu estou já nesse, né, trilhando, eu comecei também, ainda sou amadora, mas hoje menos, né, olhando para trás, lá em 2020, 2019, nossa, era totalmente diferente, tinha ainda uma forma mais amadora de lidar com... Hoje eu falo, eu participo da Associação Comercial de São Paulo, aconselho todos vocês, na região que vocês estão, do Brasil, procurar a associação comercial da cidade, é muito bom, para você conseguir fazer network, divulgar seu trabalho, e ir lá como empresário, né? Porque a gente, na área da saúde, nós, principalmente nessa questão desse mundo holístico, ainda tem muitas pessoas que têm aquela visão de que o psicólogo pode ter o seu negócio, mas o terapeuta que trabalha com práticas holísticas tem que ser algo surreal, algo assim, espiritualizado. Não é verdade, né? A gente tem tudo isso, mas nós temos um negócio na área da saúde. Então, temos que nos ver como empresários, né? Como a Cris falou. E uma coisa importante, uma coisa que eu sempre falei também, eu falo que eu não vendo terapias. Então, eu não gosto quando as pessoas perguntam, eu vou marcar com você uma sessão tal.
Não, é o todo, né? É você analisar a pessoa, fazer um atendimento global, ver, né, exatamente a questão, o que ela está precisando, você fazer as orientações de acordo com aquilo que você conhece, né, dentro da medicina tradicional chinesa, ver a questão lá da alimentação dela, aí você vai indicar as práticas que são mais interessantes. Ó, nós vamos fazer, então, algumas sessões, você vai tomar os florais, nós vamos fazer uma sessão de reiki, enfim. Mas eu não gosto de usar isso, né? Tem algumas pessoas que colocam lá, né? Ficam ticando. Eu coloco o que eu faço, mas eu não gosto de falar que eu vendo terapias, né? E sim o todo, né? Um global, né? Uma consultoria para a pessoa, né? Dentro das práticas integrativas da naturopatia, né? Então, é uma sugestão que eu acho que passa uma imagem melhor para as pessoas, né? Porque, infelizmente, como a Cris também já falou, tem muita gente aí curiosa também, né? Que, infelizmente, faz um curso rápido aí de final de semana e já sai atendendo online, né? Não sei, desculpem, vocês podem até discordar de mim, mas, por exemplo, é uma terapia, por exemplo, você fazer um curso de reiki online. Eu sou tradicionalíssima. Tem que ser presencial, porque quem conhece reiki sabe que você tem o mestre passa o reiki ali nas suas mãos, né? Então, eu sei, eu posso estar errada, tem que ampliar minha mente. Correta, Fernanda. Mas tem algumas coisas que me chocam. Eu falei, como fazer um curso de reiki online? Como que você vai fazer uma iniciação online? Né? Enfim, então, esse é o ponto, falei, né? Não sei, desculpem aí se alguém não concorda, mas enfim. Então, é isso. Minha contribuição aí para vocês. Cris, não estou te ouvindo. Faz muito sentido, sem dúvida, e você acabou destacando elementos aí, né, que estão dentro da construção de valor da sua marca, que é o que você acredita, que é o que você coloca, vamos dizer, na hora de colocar como valores, você coloca na mesa, eu faço assim, eu faço assado, que provavelmente estão dentro do seu propósito. Eu não sei se já tem o seu propósito já delimitado, já desenhado, já ali bem estabelecido, mas por isso que o propósito você acaba, se você ainda não tem ele aberto, você acaba descobrindo, porque ele já está ali. Quando você começa a falar da marca, dos valores, do que você acredita, você acaba abrindo a caixinha aonde está esse propósito. Aí, quando você abre e que você identifica, bom, então é esse o meu propósito, é esse o propósito da marca. Então, ele passa na frente de tudo. Quando você vê nas redes sociais, ali na bio, né, ajuda você a encontrar a felicidade, ajuda você a encontrar o bem-estar, a saúde, isso não é a proposta, isso aí é uma proposta que você está colocando ali que não sei por que meios, mas que o seu trabalho vai conseguir realizar a felicidade de alguém. Ajuda você a encontrar o caminho da felicidade ou a felicidade, é uma promessa que há que se ter bastante cuidado e talvez revisá-la. Mas, assim, é algo que está relacionado a uma proposta sua de trabalho, não é o propósito. Então, o propósito, você descobre um talento que você tem e coloca ele a serviço do outro, da sociedade, enfim. E aí você vai descobrir. Quando você descobrir, ele é a pedra elementar da sua marca. E aí tudo vai seguir. Então, naturopatas do Brasil não pode se envolver com certas atividades, com certas propostas, porque tem um propósito bem delimitado. Então, tudo que for na contramão desse propósito, a gente agradece, explica, mas não pode fazer parte, porque ele é que direciona, entende? É isso. Então, vocês têm mais alguma colocação que vocês queiram fazer? Alguma pergunta? Alguma experiência? Não? Isto dito, né? E todas essas contribuições dos colegas, nós todos aqui convidamos vocês a fazer parte, a tornar-se membro da comunidade, a fortalecer esse ecossistema e ficar atento às próximas datas do Café com Saberes, né, às nossas atividades, porque elas são ricas, e é assim que a gente começa, contando uma história onde eram pouquinhos, os tímidos, né, assim, um grupo tímido, pouquinho, e ela cresce, mas a gente tem essa história bonita para contar, que nem aquelas marcas de garagem, sabe, quando elas surgiram, e o pessoal começa, a gente pintava prancha de surf, horrorosas, mas aí a gente pôs a prancha debaixo do braço, bateu na porta de alguém e falou assim, olha, eu tenho esse propósito com o surf, um exemplo, né, porque surf tem tudo a ver com
com construção de valor de marca e propósito, porque durante o dia você tem um monte de ondas que quebram em cima de você e você tem que conseguir chegar inteiro lá na beirinha da praia, são e salvo, né? Ou embolando na onda, no jacaré, ou surfando aquela onda, então tem tudo a ver. E aí você conta essa história. E aqui, certamente, nós somos muitos já, um grande time, com muita ajuda internacional, então aqui certamente a gente vai crescer cada vez mais, e lá na frente a gente contar, lembra, gente, como foi o comecinho disso tudo, de toda essa história? Então, participem do Café com Saberes e de todas as nossas atividades. Um agradecimento à presença de Fernando Ornelas, Cláudio Baez, Elaine Freitas, nosso colega Rogério Reis, Denise Guedes, e eu agradeço muito por, nesse feriado aqui, 7 de setembro, ter esse time aqui junto com a gente. Um abraço grande para vocês, gente. Nossas saudações.